nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente entre nós e que nessa manhã Ele possa acalentar o nosso coração, renovar a nossa fé e a nossa esperança. Eu quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com um lema para essa semana. Estamos no 4º domingo na Quaresma e a palavra que nos chama a reflexão encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, que dizem: assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Muitas vezes, por meio da arte, nós romantizamos o sacrifício de Cristo na cruz. Mas Ele precisou sofrer. Foi por meio do sofrimento que a nossa esperança hoje pode ser algo real e presente. O nosso Jesus, Ele se entregou por cada um de nós. Mas nós não precisamos nos entristecer, porque o nosso Senhor, Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele venceu a morte. Ontem, como jovens, falamos um pouco sobre amor. Vamos iniciar uma nova série falando sobre as linguagens de amor que temos. E pelas palavras de Paulo, sabemos que o amor, ele é maior do que a morte. O amor, ele reconcilia. O amor, ele vence barreiras. E o amor de Cristo venceu a barreira. Venceu a barreira que tinha entre nós e Deus. E Ele nos reconciliou com o Pai. Que essas palavras diariamente possam nos trazer esperança e fé. O nosso Senhor venceu a morte. Louvado seja o seu nome por isso. E com isso também podemos nos alegrar em sua vida e cantar a Deus dizendo: damos graças ao Senhor. Essa música é uma música muito alegre, né? E nós somos chamados então a cantá-la com alegria. Então eu quero convidar a comunidade a responder com palmas. A Neida vai ensaiar aqui, né? Ela vai conduzir a comunidade para as palmas saírem certinho então. Vamos lá? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, comunidade seguiu, ficou bonito, e eu tenho certeza que Deus
Nós hoje nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Trindade de Deus, ela é igualmente poderosa. O Deus, Criador do céu e da terra, é tão poderoso quanto o seu Filho, que veio ao mundo para morrer por nós. E o Espírito Santo é tão poderoso quanto essas duas divindades, porque ele se faz presente em nosso meio. Ele se faz presente em nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos que não são tão bons assim. Ele nos fortalece, ele nos guia, ele clareia a nossa mente, ele conduz a nossa vida. E que bom é saber que um Deus tão poderoso nos acolhe, nos ama e está sempre conosco. E nós, nessa manhã, queremos, por meio de um louvor, fazer desse louvor a nossa oração, pedindo para que Deus abra os olhos do nosso coração. Existem muitas coisas que nós podemos enxergar por meio dos nossos olhos, mas outras coisas são invisíveis aos olhos. E somente o Espírito Santo pode conduzir o nosso olhar à sensibilidade, para enxergar coisas ocultas. E a palavra nos diz que se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos revelar até mesmo as coisas que não aconteceram ainda. E essa música, esse louvor que nós vamos cantar agora, um pouco antes da nossa oração de confissão, justamente para que Deus nos faça enxergar pecados ocultos, coisas que estão travando a nossa vida de uma intimidade verdadeira com Ele. Muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou não conseguimos compreender, porque o nosso coração está preso a correntes. E essas correntes precisam ser quebradas e somente Jesus pode fazer isso. Então, que o Espírito Santo nos faça enxergar o que tem nos travado espiritualmente, nos travado em vida comunitária, nos travado como família, como irmãos. Louvemos a Deus dizendo: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração.
nosso coração. O desejo, Deus, da nossa vida, como comunidade, como cristãos, como filhos, te ver, morar para sempre no teu reino, viver uma vida leve, uma vida plena, uma vida verdadeira. Mas temos plena consciência, Senhor, que não podemos viver o teu reino da forma como estamos, da forma como vivemos, como pensamos. E é por isso que diante de Ti confessamos a nossa culpa, os nossos pecados. Clamamos pela Tua misericórdia, Deus. Clamamos, Senhor, porque temos um coração egoísta, porque recebemos tantos dons de Ti, recebemos tanto de Ti, Deus, recebemos vida, recebemos força, disposição, trabalho, comida, casa, tantas outras coisas que diariamente, Deus, temos recebido de Ti, mas não sabemos administrar. Nos perdemos e com isso ao menos conseguimos, Deus, auxiliar tantas outras pessoas que não têm as mesmas condições que nós, que não tiveram as mesmas possibilidades de vida que nós. Ó Espírito Santo de Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos pela má administração dos nossos bens, dos nossos recursos. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos olhar sensível ao sofrimento. Quando colocamos os nossos problemas, Deus amado, acima da Tua graça. Quantas vezes fazemos isso em nossa vida, Senhor? E nós queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos em nome de Jesus. E purifica-nos com o Teu sangue. Guia as nossas vidas. Transforma, Deus, essa jornada, por vezes tão pesada. E nos faz viver de acordo com a Tua santa vontade. Pois Tu és o Deus santo. E nós, como Teus filhos, somos chamados a viver em santidade. Mas para isso necessitamos de tantas transformações que somente o Senhor pode gerar. E é por isso que diante de Ti clamamos pelo Teu socorro. Vem nos socorrer, Deus. Resgata-nos de nós mesmos. Em nome de Teu Filho Jesus é que nós oramos e clamamos. Amém. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nós lemos: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa de sua graça. Ele nos deu a sua graça por meio de Cristo Jesus. Quantas vezes, queridos irmãos, nós acreditamos que somos merecedores da graça de Deus pelo que fazemos, pelas obras que desenvolvemos no nosso dia a dia, mas na verdade não. Essa graça foi conquistada por meio de Cristo Jesus. E sabe como que nós conseguimos ela? Por amor, e é de graça, não é pelo que nós fazemos. E a toda pessoa que confessou os seus pecados com fé, crendo nos planos e na salvação de Deus, eu vos declaro perdão dos nossos pecados em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para irmos refletindo ao longo do culto, ao longo da mensagem. Vocês conseguem me ouvir bem? Mais ou menos? Às vezes falha. Às vezes falha, né? Pois é, eu não sei o que possa ser. Pois bem, eu vou tentar falar um pouco mais alto e à medida que falar, vocês conseguem ouvir bem. Como tem sido a tua participação no reino de Deus? Como tem sido a nossa participação enquanto comunidade no reino de Deus?
Uma vez contou Madre Teresa de Calcutá. Sucedeu algo inesperado com uma das nossas irmãs que tinha ido estudar. No dia em que iria receber o seu diploma de curso, teve um acidente. Quando estava a morrer, perguntou: por que me chama Jesus ao fim de tão pouco tempo? A sua superiora respondeu: Jesus quer-te a ti, não ao teu trabalho. Jesus quer-te a ti, não ao teu trabalho. Depois disso, ela ficou inteiramente feliz. No momento da morte, não seremos julgados pela quantidade de trabalho que fazemos, mas pelo peso do amor que pusemos no nosso trabalho. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Essas palavras da Madre Teresa nos chamam a atenção. Quantas vezes trabalhamos, fazemos tantas coisas, damos mais do que estamos recebendo. E na verdade, Deus quer a nós muito mais do que o nosso trabalho. É por isso que a vida comunitária é tão importante. Porque aqui nós podemos nos fortalecer por meio da palavra, podemos fortalecer uns aos outros com uma palavra de ânimo, com oração. Temos muito serviço a ser feito? Temos, é verdade. A seara é grande, nos diz Jesus, e os trabalhadores são poucos. Mas nós não precisamos fazer todas as coisas sozinhos, porque a mão não pode fazer o trabalho do pé. O corpo precisa trabalhar junto. E Deus quer a ti. Deus quer a ti muito mais do que o teu trabalho. Possamos refletir nessa história e nessa mensagem. E antes da mensagem, também queremos louvar a Deus pelo seu perdão, pela sua graça, pelo seu amor. Queremos louvar a Deus cantando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração.
dar graças e cantar louvores a Ti, pois Tu és o nosso pilar mais forte. Tu és o Deus bondoso e zeloso que se compadece das nossas dores, que vem ao nosso encontro, que nos purifica de todo pecado. Te damos graças pela vida comunitária e graças, Deus, porque o Senhor quer a cada um de nós. Ó Pai, isso nos alegra o coração. Nos alegra o coração porque mesmo o Senhor sendo tão santo, tão poderoso, ainda assim deseja a cada um de nós. Isso é graça do Teu amor. Por isso te clamamos, Espírito Santo de Deus, segue falando aos nossos corações. Que a Tua mensagem, Deus, possa clarear a nossa vida de fé e a nossa conduta, Pai, para que possamos viver dia a dia, por meio da Tua palavra, imitando os Teus passos. Assim oramos, Deus, e pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. O nosso Jesus, Ele foi ontem, Ele é hoje e para sempre. O Seu poder não diminui. Ele é o Deus poderoso todos os dias. E é o que diz também essa canção. Convidá-las a abrirmos as nossas Bíblias lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos do 36 ao 42. Atos, capítulo 9, os versículos do 36 ao 42. E lá diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que
traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram que Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Temos alguma Dorca entre nós? Será? Eu acredito que nós temos. Eu poderia citar pelo menos umas 2 Dorcas aqui. Dorcas é uma mulher valorosa. Hoje vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre as mulheres. Mulheres valorosas, mulher de valor, mulher segundo os princípios bíblicos, segundo o coração de Deus. E a Bíblia relata que uma mulher valorosa, ela sempre está atenta e preocupa-se com as necessidades das pessoas vulneráveis. E como é possível ver, depois que Cristo passou a fazer parte da vida de Tabita, ou Dorcas em grego, ela tornou-se uma mulher valorosa, destacada no texto bíblico como uma discípula temente, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Sempre atenta às necessidades à sua volta, Dorcas se doou no serviço desinteressado. Ela não fazia para ganhar algo em troca. Ela não fazia para conquistar salvação. Ela fazia porque era uma resposta à fé que ela tinha em Jesus. Assim ela acolhia e amparava pessoas carentes e necessitadas de sua comunidade. E ela fazia isso costurando vestidos e túnicas para as viúvas, que são mencionadas como exemplo de pessoas carentes. À medida que a igreja primitiva aumentavam também as suas necessidades. E uma delas era o cuidado com os pobres e com as viúvas, que na época, além da angústia de perder o esposo e herdar as suas dívidas, perdiam também a proteção legal e viviam em situação de extrema pobreza. Com a perda do marido sem nenhum meio de sustento, as viúvas arcavam com um valor muito alto com relação às necessidades. Elas arcavam com um valor muito alto com relação ao preconceito. Arcavam com um valor muito alto porque muitas vezes não tinha quem ajudasse aquelas mulheres. Hoje, as viúvas, elas recebem uma pensão, né? À medida que perdem o esposo,
elas recebem uma pensão. Mas naquela época não era assim. Elas não recebiam auxílio nenhum e ainda eram discriminadas. No entanto, a partir da graça do discipulado, os discípulos não desamparavam as mulheres que estavam vivendo em tal situação. E para evitar a sobrecarga da igreja no cuidado com as viúvas, o apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, o versículo 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Nós não podemos dizer que as viúvas que recebiam auxílio de Dorcas eram suas parentes. O texto bíblico não diz isso. Mas ainda que não fossem, elas recebiam amparo no sustento do lar. O cuidado ao necessitado sempre foi e ainda é parte da vida cristã. E em obediência a Deus, Dorcas colocou os seus dons e bens a serviço dos necessitados, causando tanto efeito àquela comunidade, àquela sociedade, que depois do dia de Pentecostes, ela é a segunda mulher a ser mencionada por nome na Bíblia. Lucas, médico, historiador, autor da dupla Lucas e Atos, não apenas menciona o nome de Dorcas, ele também faz questão de enfatizar a importância dessa e de outras mulheres no reino de Deus. Lucas valorizou o trabalho feito por essas mulheres. Tanto que um dos temas mais repetidos por ele é a posição de proeminência que as mulheres ocupavam. Mais que qualquer outro autor bíblico, Lucas destaca o papel da mulher e a importância dos ministérios e serviços que foram desenvolvidos por elas na comunidade. E nessa perícope, ele trabalha com ênfase especial o ministério de Dorcas no acolhimento às viúvas. Assim como Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, Susana e muitas outras mulheres que cooperaram no sustento de Jesus e dos discípulos, Dorcas agiu humanitariamente com base em seus próprios recursos para ajudar os pobres. Ela não contava com recursos de outras pessoas. Ela não contava com os recursos da comunidade local. Embora não possuísse bens apreciáveis, de acordo com as suas condições, ela mostrava-se muito caridosa e ela estava sempre disposta a servir. Não é sem razão que a sua partida tenha causado tanta tristeza às viúvas e também às demais pessoas que eram auxiliadas por ela. Dorcas exercia com amor o seu compromisso com o reino. Antes de dedicar o seu trabalho, de dedicar o seu ministério, ela dedicou a Deus a sua vida. Porque Deus deseja a ti, não ao teu trabalho. Trabalho ele pode fazer, ele pode levantar outras pessoas para fazer, mas ele deseja o nosso coração. E Dorcas fez falta naquela comunidade. As viúvas choraram, sofreram e continuaram esperançosas, mesmo depois de sua morte.
mostrando-nos o quanto profundamente essa mulher foi amada pelas pessoas de Jope, mostrando-nos o quanto ela foi importante, o quanto o trabalho dela foi necessário para a vida daquelas pessoas. Dorcas era conhecida por toda a cidade e era reconhecida pelo seu bom testemunho. Isso significa que eu não preciso anunciar as minhas boas obras. As boas ações que eu desenvolvo, eu não preciso sair de casa em casa anunciando. Os frutos que eu gero, por si só, dizem quem eu sou. E Jesus, ele vai dizer que cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Dorcas não saiu pela cidade anunciando o que ela fazia. Ela não dizia que era generosa. Quem fez isso foram as pessoas que conviveram com ela. A sua santidade não se deu somente depois da sua morte. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado, eu já ouvi muitas vezes: é só morrer para virar santo, né? Esse não foi o caso de Dorcas, tá, gente? A Bíblia diz que ela era uma pessoa boa de verdade, né? As pessoas não estavam chorando por ela, né, com a sua partida, por falsidade. Ela era uma verdadeira irmã da caridade. E mesmo vivendo a sua vida de fé em palavras e em ações, Dorcas não deixou de passar por momentos difíceis. O fato de ela ter sido fiel e temente a Deus não ausentou de sua vida a presença de dias nublados. Mesmo sendo uma mulher crente e caridosa, amada pelas pessoas à sua volta, Dorcas não deixou de passar pelo vale da sombra da morte. Deve ter sido um susto para todas aquelas pessoas que oraram por ela. A Bíblia não relata, mas é difícil não imaginar que os irmãos e as irmãs não tenham se unido em oração, pedindo a Deus a sua cura. E mesmo depois de morta, não desistiram de clamar. Mandaram chamar inclusive Pedro, que estava em Lida, mais ou menos 200 quilômetros ali, para orar. Elas não descansaram, porque aquela mulher fazia diferença ali onde ela estava. Porque aquela mulher era uma mulher de fé. E a sua vida estava entregue a Deus. E quando Pedro chegou, ele foi rodeado por todas as viúvas, que chorando mostravam o doce fruto da missão de Dorcas. Que marcas maravilhosas essa mulher deixou na vida de tantas pessoas. E nós, queridos irmãos, queridas irmãs, que marcas nós temos deixado na vida das pessoas? Chorarão de saudade ou de alívio com a minha e com a tua partida? Porque pode acontecer as duas coisas, né? São perguntas que vêm à minha mente quando leio a relação e a reação das viúvas com a partida de Dorcas. A missão de Dorcas nos chama a uma avaliação pessoal e comunitária. É importante refletirmos em qual tem sido a nossa participação no reino de Deus. Temos entregue a Deus o nosso coração ou somente o nosso trabalho? Se temos entregue a Deus somente o nosso trabalho, é tempo de parar. Porque Ele deseja a ti. Ele deseja a ti, não o teu trabalho.
E nós sabemos que assim como Dorcas, nós também não deixaremos de passar por aflições. Não deixaremos de passar por doenças, acidentes ou crise financeira. Os dias difíceis também farão parte da nossa vida terrena. No entanto, a fidelidade de Deus sempre será maior do que os problemas que nos cercam. Deus não nos livrará de certas situações, mas Ele nos livrará do mal maior. Por exemplo, Deus não livrou José de ser vendido como escravos pelos próprios irmãos e depois ser lançado em uma prisão. Mas Ele não permitiu que José morresse na prisão. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. No entanto, não permitiu que os leões o atacassem. As dificuldades sempre farão parte da nossa vida, é verdade. Mas pela fé, assim como Paulo, podemos crer que em todas essas coisas seremos mais o quê? Seremos mais o quê? Vencedores. Seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ainda que Deus não nos livre da morte terrena, em Cristo Jesus nos garante vida eterna no seu reino. Uma vida que a morte não pode roubar. Jesus, queridos irmãos, Ele é o nosso galardão. Por isso, assim como Dorcas, mesmo depois da morte, os frutos das obras da nossa fé não serão esquecidos. E Deus será glorificado por meio da nossa vida. Assim seja com as nossas vidas. Que na nossa comunidade seja visto muitas Dorcas. E quando eu falo Dorcas, eu não estou falando só das mulheres, tá? Teremos Dorcos também, né? Dorcas e Dorcos. Então, para ficar mais clara essa linguagem inclusiva, né? Deus espera que cada um de nós façamos dos nossos dons e da nossa vida algo para Ele. E que seja assim com as nossas vidas. Que quando acontecer a nossa partida, as pessoas lamentem e lembrem dos frutos que nós geramos por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sofreu dos maus, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. A oferta desse dia é uma oferta sinodal que será destinada ao Fundo Sinodal de Emergência. Que Deus abençoe as dádivas e também os doadores. A oferta do último culto somou no valor de R$ 440 e contamos com a presença de 29 pessoas. Convido a cantarmos o hino Dá nos Olhos Claros. Olhos que enxerguem o irmão.
Que Deus abençoe o mundo, a nossa sociedade, o nosso bairro, por meio das nossas vidas, dos dons que temos recebido. O nosso próximo culto será no dia 3 de abril. É impressão minha ou os dias têm passado depressa? Estamos finalizando o mês de março. Olha só, está voando o tempo, né? Então, o próximo culto já vai ser início de abril, às 9 horas. No dia 29 de março, a partir das 8 horas, também teremos conferência sinodal, na terça-feira. No dia 30, na quarta-feira, às 14h30, temos reunião da OASE. Essa reunião pode participar todas as mulheres. É reunião de mulheres. Tem sido tardes muito proveitosas, de um rico conhecimento, de muito compartilhamento. Então, todas as mulheres são convidadas a participar. Todas as quartas, às 14h30. E às 20 horas da quarta-feira, dia 30, nós temos o encontro das células. Serão as 3 células de forma presencial. Existem muitas pessoas que ainda não participam da célula. A célula, além de ser para membros da comunidade, outras pessoas que não são membros também podem participar. É um tempo de conhecimento bíblico, aprofundamento da palavra, um tempo onde podemos tirar dúvidas em relação à mensagem, domingo, e também podemos orar uns pelos outros. Não deixem de participar. Se tem essa possibilidade, se tem condições, então participe de uma célula. As comunidades de Atos, já que hoje a mensagem foi de Atos, se reuniam em células, nas casas uns dos outros, né? E foi muito importante para aquela geração, e essas pessoas cresceram. O exemplo de Dorcas é um exemplo vivo desse crescimento. Ela entregou-se a Deus de forma completa, e ela aprendeu isso sim também por meio dessas reuniões de casa em casa. Então participem conosco. Olha só, hoje, a partir das 15h30, quero convidar quem puder vir auxiliar a minha altar. Ele não sabe disso ainda, mas ele já está sabendo agora. Vir nos auxiliar a varrer a grama, né? O Fabiano cortou, mas pelo horário ele não conseguiu varrer. Então, se tiver um tempinho ali à tarde, depois do descanso de almoço, venha varrer junto e cortar o restante. Eu e o Fábio vamos auxiliar nesse processo, né, amor? Eu acho que está fazendo só isso. Quero parabenizar os aniversariantes da semana. Quero convidar a presidente a entregar as canecas também. Hoje temos aniversariantes de presente entre nós. Parabenizar a Ilane, que está aqui. Ilane, que as bênçãos de Deus sejam diariamente presentes em tua vida e que as misericórdias do Senhor também se renovem a cada manhã, na tua vida e também na vida dos teus familiares e parentes. O Gerson Teopaldo também, né, esteve de aniversário. Nosso abraço, que Deus siga abençoando também a ti e aos teus familiares. A Luciane também fez aniversário. E o B também, né? Parabéns! Ricas bênçãos sobre a tua vida também. Esse é o mimo da nossa comunidade, um presente de bênção também, né? Que vai junto do versículo de Números. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de suas vidas dia a dia. Amém. Vamos orar? Convido quem
porque o Senhor usou a vida dela, usou essa tua serva e deseja usar a cada um de nós. Te clamamos, Espírito Santo de Deus, que assim como Dorcas nós possamos impactar o ambiente em que estivermos, o ambiente onde formos, Deus, que nós possamos ser bênção na vida de tantas pessoas em situação de sofrimento, que nós possamos ser bênção em nossa comunidade, Deus, bênção em nossas casas para a nossa família. E a Ti também queremos confiar, Deus, membros da nossa comunidade que estão doentes, outros que estão se recuperando. Queremos Te clamar pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite o Ronaldo. Estamos felizes, Deus, porque ele já está entre familiares, Pai, mas Te clamamos que o Senhor o fortaleça. Ele compartilhou que perdeu muitos pesos, Deus, e ele precisa, Senhor, recuperar o peso, recuperar as forças, as vitaminas que foram perdidas. Por isso nós Te clamamos que em nome de Jesus o Senhor esteja com ele nesse processo, Pai, e que ele não desanime, mas que ele possa, Senhor, se fortalecer diariamente em Ti, e que nós como comunidade, Senhor, possamos caminhar também lado a lado com ele. Queremos Te clamar e confiar em Tuas mãos a vida do Marcos Cangueder, Deus, que ainda encontra-se hospitalizado. O processo dele será um processo mais lento, Pai, mas nós cremos que o Senhor tem coisas maiores para a vida dele. Revela-se a ele, Pai, e que ele possa compreender qual é o Teu desejo para a vida dele, nesse processo, Pai, de acidente, nesse processo de doença, nesse processo em que ele precisa tanto de cuidados. Te clamamos e colocamos em Tuas mãos também, Deus, as nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos que aqui está. Cada um de nós vivemos e passamos por problemas diariamente, Deus. Temos os nossos conflitos internos e externos e queremos confiá-los em Tuas mãos. Pedir sabedoria, Deus, e que nós possamos, Pai amado, encontrar em Ti a força que nós precisamos no dia a dia. Lembramos também, Pai, essa manhã do Eduardo, que está com Covid, está se recuperando, Senhor. Te clamamos que o Senhor o fortaleça também e que logo ele possa estar aqui entre nós. Te louvamos pela vida da Jaque e do Marco, Pai, que estão bem e já estão aqui conosco. Te louvamos porque o Senhor cuidou da vida deles e que eles também, Senhor Jesus, puderam descansar e confiar nas Tuas providências. Te louvamos, Pai amado, pelas nossas vidas e porque o Senhor quer a cada um de nós. E pedimos, Deus amado, que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, Pai, para compreender que o Senhor não quer tão somente os trabalhos, os muitos trabalhos que acreditamos que podemos desenvolver, mas que antes de tudo o Senhor quer a nós, quer o nosso coração, e que possamos, Pai amado, nos entregar em Tuas mãos, na certeza de que Tu és um Deus seguro. E tudo mais que temos a colocar em Teu altar, fazemos isso quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ontem, no aniversário de Porto Alegre, não sei quem assistiu o jornal, onde eu
bênção e o cuidado do Senhor, e vamos cantar o hino Cuida Bem, Senhor. Nesse momento podemos estender as nossas mãos em direção às pessoas que estão à nossa volta, abençoando essas vidas e recebendo também bênção e fortalecimento para a semana que se inicia. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, cuida bem de mim, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e todos os dias da tua vida, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe, que Deus esteja conosco durante